exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele é o Senhor, e Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Ele exaltado, exaltado nos céus. Tu és exaltado, Pai. Clamamos a Ti, Senhor. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Sobre nós, Senhor. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
deixa o céu descer. Venha o seu reino, faça a sua vontade, ó Deus. A sua vontade, ó Deus. Muito bom dia, igreja. Bom dia a todos aqueles que estão conectados conosco. Bom dia àqueles visitantes que têm nos acompanhado nas nossas celebrações. Retornaremos ao convívio físico, presencial, no tempo de Deus. E o tempo de Deus, diferente do nosso, ele é perfeito. Enquanto isso, nós vamos nos alimentando, vamos nos unindo, nos conectando uns aos outros e todos nós a Deus através das redes sociais. Seja bem-vindo. Nosso desejo é que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Vamos orar nesse momento. Vamos agradecer a Deus pela noite segura que Ele nos proporcionou. Vamos agradecer a Ele porque Ele tem cuidado de nós, muito embora não mereçamos. Vamos agradecer a Ele porque Ele tem protegido, tem provido o sustento nosso e de nossos familiares e do povo de Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo nesse tempo, nesse momento. Muito obrigado, Senhor. O salmista declarou: eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele também declarou: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o teu nome pela noite de sono que tu nos proporcionou. Louvado seja o teu nome pelo milagre da vida que se renova todas as manhãs quando despertamos. Obrigado, ó Deus, pela nossa salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pelo ar que respiramos. Obrigado pelo pão de cada dia, pela nossa saúde. E como é importante falarmos em saúde, principalmente num tempo de enfermidade, num tempo de pandemia, num tempo de vírus. Obrigado. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, fazer deste culto uma maneira de expressarmos através da nossa adoração a Ti, do nosso louvor a Ti, expressarmos nossa gratidão por tudo o que Tu tens feito por nós. Pedimos que Tu abençoe aqueles irmãos que foram atingidos por esse vírus em nossa igreja, em outras igrejas, por esse Brasil e por esse mundo afora. Que o Teu Espírito Santo seja companhia permanente e segura neles. E que nós, Senhor Deus, possamos ser intercessores, que é o que eles esperam de nós, é o que Tu espera de nós. Que possamos levantar o clamor, que possamos interceder, que possamos, Senhor Deus, realmente cumprir o nosso papel de igreja, nosso papel de servos, nosso papel de intercessores. Visita o Teu povo nesse instante, leva otimismo, leva alegria, leva esperança, que é o que precisamos mais para nos mantermos de pé durante esse tempo desafiador. Continue conosco, Deus, esse culto é para Ti, e o nosso desejo é que esse culto alcance a Tua presença, como um cheiro de um perfume, o aroma de um perfume suave. Nós oramos, nós agradecemos. Jesus. Amém. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus. Rei dos Reis,
consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Tu és o Deus Criador, ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transbordam o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Te louvaremos, ó Pai, eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra a ti, Senhor, a honra, a glória, a força, Senhor, e o
A ti toda a glória, Pai, pelos séculos dos séculos. Não há outro que mereça toda adoração. Tudo vieste de ti, Senhor. Tudo é pra ti, Pai. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, Senhor, a esperança viva. Tua presença, Pai. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, ó Pai. Teu Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do mar. Tua presença, Senhor, tua presença em nós, Senhor. Oh, Santo Espírito, és bem-vindo a sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo a encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Tua glória, vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus, louvado seja Deus. Eu quero, antes de entrar na mensagem que Deus colocou em meu coração, para nós, né? Não somente para vocês, mas para mim também, principalmente, quero agradecer, quero fazer um agradecimento, quero agradecer a todos aqueles que estão se conectando conosco. Nós estamos vivendo um tempo em que os horários estão descontrolados, com exceção daqueles que ainda estão trabalhando, estão mantendo a sua rotina, daquele horário de levantar para trabalhar, em função do compromisso no emprego. Com exceção desses, que não são todos, a maioria não está trabalhando, os horários estão meio que bagunçados, se assim podemos dizer. Tem gente trocando a noite pelo dia. E eu sei que nesse tempo é desafiador você, no domingo pela manhã, comprometer-se em levantar no horário da celebração e se conectar conosco. Eu sei que há pessoas que estão conseguindo fazer isso. Também há alguns que não estão conseguindo. Eu lamento pelos que não estão conseguindo e louvo a Deus pelos que estão conseguindo. E peço a Deus que aqueles que não estão conseguindo se desafiem a se disciplinarem. Sabe por quê? Porque a maneira como nós estivermos nos comportando durante esta pandemia como igreja, no que se diz respeito aos nossos compromissos, nossas celebrações, a maneira como nós estivermos nos comportando, ela será a maneira como nós retornaremos ao convívio, ao ajuntamento. Então, se você, traduzindo, se você durante a pandemia for um crente virtual, você corre um sério risco de, quando retornarmos, você continuar sendo um crente virtual. E aí você não sentirá o desejo de estar conosco, porque terá se acostumado com a ausência física. Oxalá isso não aconteça com você. Então, muito obrigado a todos aqueles que têm se conectado conosco. Oremos para que mais irmãos conscientizem-se de que esse tempo é um tempo de aprendizado para nós. E o que aprendermos nesse tempo, poderemos usar na prática quando readquirirmos o direito de estarmos juntos novamente nas celebrações presenciais. Quero convidar a todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro do segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 a 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, um vírus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, ou seja, arrepender-se de seus pecados, dos céus eu o ouvirei, diz o Senhor, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Como eu disse na minha palavra de agradecimento, é a maneira como nós nos comportarmos agora, nesse tempo difícil, desafiador, complicado, onde a nossa rotina foi alterada, onde nós estamos nos deparando com um tempo novo, uma experiência nova. É a maneira como nós nos comportarmos nesse tempo que vai determinar como nós sairemos dessa situação. É a maneira como a igreja vai se comportar nesse tempo que determinará como a igreja voltará ao convívio, às celebrações, aos cultos presenciais. Então, você está se comportando bem? Você está dando conta do recado? Você está administrando bem esse tempo difícil que estamos passando? Porque é assim que você chegará do outro lado. A maneira como a igreja estiver administrando suas atitudes nesse tempo é que vai determinar como a igreja retornará. E eu tenho a impressão e peço a Deus que a igreja nunca mais seja a mesma a partir dessa pandemia, a partir dessa crise que o mundo, desse momento terrível que o mundo está atravessando. Presta atenção aqui no que eu vou falar agora. Presta bastante atenção. Nós podemos até não saber o porquê que Deus permite que a gente enfrente algumas crises como essa. Nós podemos até nos perguntar, por que Deus permite isso? Qual é a intenção de Deus? Para que Deus permite isso? Ou por que Deus está permitindo esse momento, que o mundo viva esse momento? Eu creio que a gente pode até ter esse tipo de preocupação, esse tipo de dúvida. Eu creio nisso. Podemos até não saber o porquê Deus permite que coisas desse tipo aconteçam. Mas o que eu não admito é que o povo de Deus diga que não sabe o que fazer nesse momento. Isso nós não podemos dizer. Nós podemos não saber até por que Deus permite, mas nós sabemos muito bem exatamente quais são as atitudes que nós devemos tomar durante essas crises. Essa eu tenho dito, não foi a primeira, não é e nem será a última. Então, nós podemos questionar a Deus? Podemos, somos limitados, somos falhos. Por que Deus? Para que Deus? Mas nós não podemos, como povo de Deus, como igreja de Deus, dizer, Senhor, nós não sabemos como lidar com isso. Nós não sabemos que atitudes tomar, como proceder. Isso nós não podemos, sabe por quê? Porque no nosso manual de conduta, nossa única regra de fé e prática que declaramos ser a direção. Ela nos dá dicas de como proceder, o que fazer num tempo desse. Deus não nos sem direção. Deus não nos largou ao acaso, a nossa própria sorte. Então eu queria caminhar com vocês nessa reflexão sobre o seguinte tema. Vamos ver atitudes que fazem
toda a diferença em tempos de crises. Atitudes, olhando para esse texto de 2 Crônicas 7, de 11 a 15, atitudes que fazem toda a diferença. Atitudes que são determinantes nesse tempo que nós estamos vivendo. Eu tenho dito que a maneira, melhor dizendo, como nos comportamos durante as crises, determinará como sairemos de cada uma delas. Então, olhando para o texto, eu tenho a impressão, às vezes, de que parece que a ficha não caiu para a maioria das pessoas. Quando eu saio nas ruas e vejo muita gente ainda sem máscaras, quando eu vejo o desleixo de muitos, a indiferença de muitos, quando a gente sai e vai ao centro da cidade e vê filas enormes, um descumprimento total das orientações, dos cuidados mínimos que nós podemos ter, eu fico pensando, parece que a ficha ainda não caiu. E parece também, eu tenho a impressão, que para alguns da Igreja de Deus a ficha também não caiu. Eu não preciso me conectar na celebração. Eu não preciso me preocupar tanto com o que vou fazer nesse tempo. Precisa sim, porque esse é um tempo de aprendizado. E o texto da palavra de Deus nos mostra algumas atitudes que nós precisamos, não só podemos, nós precisamos tomar. A ficha tem que cair, o estalo tem que acontecer. Pessoas de nossa igreja estão sendo infectadas, que eu não mencionaria o nome por questões óbvias e éticas. Pessoas em igrejas próximas à nossa estão sendo infectadas, já estão em tratamento. Não precisa acontecer com a minha família ou comigo para que a ficha caia. Então, mais do que orações, mais do que celebrações, mais do que sermões, Deus está atento e interessado na nossa postura, nas nossas atitudes. Ele espera que a ficha caia e que a gente tenha uma noção mais exata do que estamos vivendo, do que está acontecendo com o mundo. Então, olhando para o texto bíblico, para esse evento que envolve o encontro de Salomão com o próprio Deus, como diz o texto, numa noite em que Deus aparece para Salomão. Então Deus diz essas palavras, Deus faz essa declaração. Primeiras duas atitudes que precisamos tomar, queridos, é nos humilharmos de fato e orarmos a Deus. Porque no tempo em que estamos vivendo, nós sentiremos vontade de fazer um monte de coisas. Nós sentiremos vontade de preencher o nosso tempo com um monte de atividades. Mas nós precisamos nos lembrar que esse tempo é tempo de humilhação. Esse tempo é tempo de oração. Porque é isso, são essas atitudes que vão nos sustentar. São essas atitudes que vão nos alimentar. São essas atitudes que vão nos manter de pé, para que não incorramos no erro de sermos virtuais. Que virtual seja apenas as celebrações por conta do impedimento de estarmos reunidos presencialmente. Nós não podemos incorrer no erro de sermos crentes virtuais. Nós precisamos, eu estou falando de atitudes que fazem toda a diferença em tempos como esse. Então nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos levar isso a sério, nós precisamos chamar para nós a responsabilidade.
A palavra de Deus diz: se o meu povo, há uma condicional. Nós não gostamos muito de condicionais, porque indica que para que eu receba algo, alguma coisa eu tenho que fazer antes. Há uma condição. Com Deus funciona assim, irmãos. Sempre funcionou assim e sempre será assim. O texto começa com uma condicional. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o Israel de Deus, contextualizando, se a igreja de Deus, se nós que somos reconhecidos como sendo o povo de Deus, uma condição, se nós nos humilharmos e orarmos, coisas acontecerão. Força virá. Aí o sustento virá. De Deus sobre nós, do agir dele sobre nós, e não ficarmos simplesmente depositando a nossa confiança em qualquer outro agente ou coisa que possam gerar em nós alguma sensação de segurança ou de alívio. Nos humilharmos é chegarmos realmente diante de Deus, rasgarmos o nosso coração diante de Deus, nos lançarmos aos seus pés e sentirmos de uma forma mais plena, de uma forma mais real, de uma forma mais intensa a presença dele em nós, dependência do nosso Deus. Atitudes que fazem toda a diferença nos momentos desafiadores, nos momentos de tribulação. Estamos passando por uma tribulação. Nos momentos de crises, nos momentos de aperto, estamos passando um grande aperto. Nos momentos de indecisões, como nós estamos vivendo, as duas primeiras atitudes, precisamos nos humilhar diante de Deus, mas é nos humilhar de fato. Assumirmos o nosso papel de servos, de totalmente dependentes da misericórdia, da bondade e do amor de Deus sobre nós, e orarmos, irmos para o joelho, levantarmos nas madrugadas, ou utilizarmos as madrugadas, já que a maioria se perdeu no tempo, está trocando a noite pelo dia. Precisamos disso. Não é o outro irmão que precisa, sou eu que preciso, é você que precisa. Chame essa responsabilidade para você, irmão, de investir mais tempo em oração, de humilhar-se diante de Deus. São essas atitudes que fazem toda a diferença no tempo que estamos vivendo. Segundo, precisamos buscar mais a Deus. O texto diz lá: se o meu povo, se a igreja, se você que se diz crente, se você que se diz evangélico, nós que nos apresentamos como detentores da mensagem do evangelho, das boas novas de salvação, é para nós mesmo que Deus está falando, contextualizando. Falou para o povo de Israel, contextualizando, trazendo para cá, para o século 21, é para a igreja de Deus. Se a condicional é se nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos, só acontecerão coisas diferentes se nossa postura for uma postura diferente. Caso contrário, nada de novo irá acontecer. Novidade alguma, nada diferente irá acontecer se nós não nos conscientizarmos de que precisamos, necessitamos de atitudes, adotarmos atitudes diferentes. Olha o que diz a palavra de Deus. O salmista Davi diz em Salmos 24:6 e Salmos 27:8, diz assim: são assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, Deus de Jacó. A teu respeito diz o meu coração: busque a minha face, a tua face, Senhor,
buscarei. Se tinha algo que Davi fazia, mesmo tendo cometido 2 erros terríveis e cruciais, mas que fez dele um homem segundo o coração de Deus, é que esse camarada chamado Davi buscava a face de Deus constantemente, sempre. Acusem Davi do que quiserem, mas de dizer que Davi não buscava a face de Deus, isso jamais alguém poderá acusá-lo. Porque esse camarada, se é algo que ele possuía, era intimidade com Deus, e necessidade e iniciativa de buscar a Deus constantemente. Teve o reinado mais sangrento de Israel, mas também o mais vitorioso, porque ele buscava a presença do Senhor. Estamos vivendo um tempo que podemos buscar muitas distrações para preencher o nosso tempo, quando na verdade nós precisamos buscar a Deus. Não é terceirizar, não é o pastor só que precisa buscar, não é o seu líder de célula, não é o seu líder de equipe, não é o seu líder de ministério, é você, sou eu. Cada um de nós precisa de uma vez por todas definitivamente entender que é tempo de buscarmos mais ao nosso Deus. O que fez do rei Davi um vencedor em tempos de guerras e crises foi exatamente a sua capacidade de buscar a Deus de todo o seu coração. Davi uma guerra sequer, sem antes buscar a opinião de Deus, sem antes perguntar para Deus, é para ir agora, Senhor? Devo enfrentar este ou aquele povo, este ou aquele inimigo? Ele esperava o sinal verde de Deus. Ele buscava a orientação de Deus. É tempo de, ao invés de ficarmos perguntando por que Deus, para que Deus, estamos vivendo esse tempo, buscarmos a sua presença, orientação, para sabermos como nos comportar, para adotarmos essas atitudes aqui que fazem toda a diferença num momento desafiador como esse que o mundo está vivendo. Não devemos buscar a Deus somente em tempos de aflição. Devemos e precisamos buscar a Deus sempre. Sempre. Porque a nossa tendência humana é fazermos de Deus somente a nossa tábua de salvação. Quando estivermos nos afogando, nos agarramos a Ele. Quando estivermos no meio de um problemão, nos agarramos a Ele. Não, a ideia é buscarmos a Deus sempre. Terceiro e último, olhando para o texto, para essa experiência vivida por Salomão e o próprio Deus naquela noite em que Deus apareceu para ele, diz o texto: precisamos nos arrepender de nossos pecados. Talvez você diga, pastor, mas eu me arrependo do Senhor. Eu estou falando daquele arrependimento que vem das entranhas. Eu estou falando daquele arrependimento em que as pessoas conseguem, no nosso comportamento, que houve mudança de atitude, porque houve arrependimento de fato. Eu não estou me referindo a pedido de perdão a Deus. Eu estou falando de arrependimento que é constatado pelos outros a partir da nossa postura, do pedido de arrependimento, da demonstração de arrependimento para frente. Precisamos nos arrepender de nossos pecados. Pecados que cometemos por pensamento, pecados que cometemos por omissão, pecados que cometemos por ação, pecados que cometemos pelo olhar,
pecados que cometemos nos nossos relacionamentos. Se formos parar direitinho e olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos aquele pedido que o salmista faz, se não me engano, no Salmo 136 ou 126. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensar. Vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau, e guia-me por caminhos eternos. Arrependimento. Arrependimento que pode ser notado pelas pessoas por conta das nossas atitudes, e arrependimento que toca o coração de Deus, porque Ele conhece o nosso interior. Veja o que diz a palavra de Deus em Jeremias 25, versículo 5. Quando disserem, converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Confissão, arrependimento são imprescindíveis na nossa trajetória de relacionamentos com o nosso Deus. Com Deus e com o nosso próximo. Relacionamento em cruz que nós falamos. Com Deus, comigo mesmo e com o nosso próximo. Partindo para o fim da nossa reflexão. Arrependimento, querida igreja, queridos irmãos e irmãs, tem a ver com mudança de postura e de atitudes. Não basta apenas dizer que está arrependido. Tem que se demonstrar através de posturas diferentes, atitudes diferentes. Presta atenção nisso aqui. Deus não se limita a responder apenas a nossos pedidos, mas sim a nossas mudanças de comportamento. Deus não está interessado apenas em nossos pedidos de arrependimento, pedidos de perdão. Ele está olhando a nossa atitude, principalmente nesse tempo, como estamos nos comportando nesse tempo desafiador. Concluo. O resultado prático de nossa mudança de postura e de atitudes diante das condições colocadas por Deus, lembra da condicional C? O resultado disso, colocados por Deus para nós, sabe o que será? Será o cumprimento das promessas de Deus sobre nossas vidas. Ele disse lá, quando ele diz ser, ele diz assim, façam a parte de vocês que a minha eu jamais deixo e deixarei de fazer. Deus cumpre as promessas dele. Ele nos promete, se fizermos a nossa parte, se tomarmos essas atitudes aqui mencionadas, ele nos promete ouvir nossas orações e súplicas, perdoar nossos pecados e transgressões e também curar nossas enfermidades. O que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é homem para mentir. Nós é que precisamos fazer nossa parte e obedecermos mais a Ele. Querida igreja, a palavra de Deus em Hebreus 12, versículos 28 e 29, diz que precisamos adorar a Deus de modo aceitável. Sabe por quê? Porque Deus é fogo consumidor. Eu creio que Deus não me fez pastor para ser profeta do caos, para colocar medo nas pessoas, para gerar pânico nas pessoas. Eu não creio nisso. Bem, Deus não me levantou para ser mentiroso. Deus não me levantou para ajeitar a mensagem do Evangelho e pregar do jeito que as pessoas gostariam de ouvir. Eu entendo. Seus, mulheres suas, profetas, missionários, para pregarem a verdade.
E se a palavra de Deus diz que ele é fogo consumidor, eu aprendi desde criança que com fogo não se brinca, que quem brinca com fogo termina por se queimar. E eu não quero brincar com Deus. Quando eu digo que parece que a ficha não caiu, é porque tem gente que está brincando com Deus nesse tempo. Há crentes que parece que estão brincando com Deus nesse tempo. E quem brinca com fogo corre um sério risco de se queimar. Eu termino com essa pergunta aqui. Eu termino esta mensagem com essa pergunta aqui. E depois você tente responder aí no seu coração. A sua ficha já caiu sobre o que realmente está acontecendo com o mundo? A sua ficha já caiu? Se não caiu, que o Espírito Santo de Deus te ajude a entender que o que está acontecendo no mundo é muito mais sério do que você possa imaginar. Que nós precisamos aprender as lições que esse tempo nos propõe, para que quando vierem outras crises e quando sairmos do outro lado dessa, possamos estar melhores preparados para as intempéries, para as dificuldades que essa nossa existência aqui nos reserva. E quando estivermos diante do nosso Deus, possamos dizer para Ele: Deus, Tu conhece a minha trajetória, Tu me acompanhou durante a minha vida e sabe que eu fui alguém que me esforcei muito para cumprir aquilo que Tu ordenou para a minha vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cair a ficha. E em caindo a ficha, nos ajude a entender que o que toca o coração de Deus não é aquilo que nós cantamos, simplesmente pregamos ou falamos. O que toca o coração de Deus são atitudes, são mudanças de atitudes. E eu tenho plena consciência de que mudar atitudes, trocar atitudes velhas por atitudes novas, trocar hábitos ruins por hábitos bons, é super, hiper desafiador. Mas nós não podemos descansar nessa desculpa e não mudarmos a nossa postura. Vamos adotar atitudes que realmente farão diferença na nossa vida, nesse tempo e em tempos futuros. Eu quero orar com você. No final a gente vai cantar mais um louvor e depois eu farei as considerações finais. Deus, obrigado, porque a Tua palavra ela traz conforto para a gente. Ela nos confronta, é verdade, mas ela também nos consola, nos fortalece. Ajude-nos a entender esse tempo e a fazer bom uso dele. Por favor, age em nós, na nossa fraqueza, na nossa fragilidade. E eu quero, Senhor, repetir o pedido dos discípulos quando estiveram com o Mestre. Aumenta a nossa fé em Ti. Continue conosco, porque dependemos de Ti, sem Ti nada podemos fazer, como o próprio Cristo declarou. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que vem, sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, Senhor, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, Senhor, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh,
Ok, querida igreja, louvado seja Deus, chegamos ao fim. Quero agradecer mais uma vez você que está conectado conosco. Até agora resistiu à tentação de sair, de se desconectar. Obrigado pela sua audiência. Divulgue nosso culto, convide alguém para estar conosco. Logo mais, mande lá o link, da celebração noturna para alguns amigos seus, principalmente amigos não crentes, e convide-os para estarem conosco na celebração noturna. Reúna-se em uma célula, continue orando pelos enfermos e idosos de nossa igreja. Logo mais à noite nós teremos a nossa ceia do Senhor às 19 horas. Então providencie o seu suco de uva, providencie o seu pãozinho, chame sua família, reúna sua família e celebre a ceia do Senhor juntamente conosco logo mais à noite. Doações de quilos, por favor, doe quilos. Compartilhe um pouco daquilo que o Senhor tem te dado. Nós estamos precisando muito aumentar o volume de quilos de nossa campanha aqui na igreja para atendermos às demandas desse tempo, e você pode ter noção, de como estão aumentando as necessidades em função disso tudo que está acontecendo aí. Dízimos e ofertas, você pode ver que está aparecendo aí na telinha, embaixo. Você pode fazer seu dízimo, sua oferta através da conta da igreja, ou então vir aqui 1 hora antes das celebrações, ou seja, 19 horas na quarta-feira, 9 horas e 18 horas no domingo. Haverá sempre alguém aqui para te atender. E esse pedido que eu estou falando agora sobre dízimos e ofertas, a gente sempre tem o cuidado de dizer que isso é para nós, igreja. Isso faz parte da nossa rotina, que aqueles visitantes que nos acompanham em momento algum devem sentirem-se obrigados a dar qualquer tipo de oferta. Se quiserem fazer, a gente também não vai te impedir disso. Mas eu quero focar mesmo nos quilos. Por favor, peça pessoas para doem, traga quilos aqui, coloque lá nas suas compras do mês, você que está sendo abençoado por Deus, uma determinada quantia de quilos para trazer, para que a gente possa dar sequência à ação social da nossa igreja. Meu desejo é que vocês continuem tendo um restante do domingo abençoado e abençoador, e logo mais estaremos juntos novamente. Quero orar encerrando esse momento. Muito obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos. Leve nossa equipe de volta para os lares, guardados e protegidos por Ti. Continue nos dando um domingo abençoado e abençoador. Que cada um que nos acompanhou, de perto e de longe, se sinta tocado pelo Teu Espírito Santo e abençoado. Que esse restante de domingo continue sendo um domingo dedicado a Ti. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos vocês. Esse pastor aqui ama vocês.